Olá, eu sou o Djane da Libertas Permacultura e como uma ação da ArcelorMittal Monlevade de Minas do Andrade, é realizado semanalmente no CEAM a oficina Eu, a Mata e a Arcelor. Em decorrência do cenário atual, isolamento devido ao coronavírus, como não podemos nos reunir com a comunidade, estão sendo disponibilizadas videoaulas com os conteúdos abordados nas oficinas. Na videoaula de hoje, eu vou apresentar para vocês uma das formas, um dos modelos de se criar um canteiro sucessional na sua horta, seguindo os processos dos sistemas agroflorestais. No mesmo canteiro, vamos plantar diversas espécies, cada uma com seu estrato, né? Na natureza, a floresta é formada por estratos, são vários estratos. Tem plantas que gostam de ficar lá em cima, emergindo, buscando muita luz, enquanto outras gostam de estar lá embaixo da floresta com menos luz, mais sombra, né? Outras querem sol apenas uma parte do dia. Então, cada planta tem uma característica específica. Dessa forma, nós conseguimos criar um canteiro com uma planta que vai ter uma produção rapidinho, 25, 30 dias, que quer muito sol, enquanto uma outra que quer um pouco menos, vai demorar um pouco mais para crescer, ou até mesmo gosta de mais sol, mas que vai demorar um pouco mais. Enquanto ela está crescendo, uma outra do lado já está produzindo. Quando essa que está na hora de sair do sistema, outras vão ocupar o espaço dela. Então nós vamos ter uma diversidade de plantas, colheita ao longo do tempo. Isso tudo nós vamos observar extrato e tempo de permanência dessa planta dentro do sistema que vamos montar. Vamos montar um sistema para aproximadamente até 120 dias. Então nós vamos colocar legumes e verduras. Mas esse sistema pode ir muito além, pode colocar até frutíferas e madeiras. Então, é uma forma de produzirmos sem insumos, com diversidades. Para isso, é muito importante conhecer as plantas. Os livros encontrados, ainda nós temos pouca literatura sobre isso, sobre os detalhes de cada planta. Então, por isso, muito importante observar o dia a dia na lida com as plantas, para você entender melhor isso tudo e conseguir diversificar muito mais. Por exemplo, a batata doce é de extrato baixo, ela gosta de estar debaixo de outras plantas. Enquanto ela está desenvolvendo, eu posso estar plantando outras. Quando eu colher, a batata toma conta de tudo, certo? Isso é um dos exemplos, mas são muitos. É infinito a forma de configuração dessas plantas em todos os tipos de plantio. Antes de iniciar o plantio, é bom a gente criar um modelo de como dividir os espaços para colocar as plantas. Esse canteiro que nós vamos fazer, que eu vou fazer, ele terá 5 linhas de plantio, 1 metro de largura o canteiro. A cada 25 centímetros terá uma planta. O X de vermelho é um alface, a bolinha de verde é uma rúcula. Então, entre um alface e outro tem uma rúcula. Quando essa rúcula sair, o alface vai aumentar o seu tamanho. Por quê? Porque essa rúcula ela vai sair com 25, 30 dias e o alface com uns 45 a 50. Então, um não vai atrapalhar o outro. Na linha do centro, a rúcula e o alface, são plantas de extrato médio e um tempo de permanência muito curto dentro do sistema. É chamado de placenta, que está protegendo esse primeiro momento. Está contribuindo para melhorar essa terra também. Ao centro, eu vou ter plantas de um ciclo um pouco a mais. Eu vou ter plantas aqui com 90 a 120 dias. Eu vou ter aqui, a cada 1 metro, eu vou ter um pé de pimentão. Entre um pé de pimentão e o outro, que é essa bolinha de azul, ao meio, que é esse X de verde, vai ser um pé de quiabo, que é emergente, vai estar lá no alto. E o pimentão um pouquinho mais abaixo, que é de extrato alto. Entre eles, essa bolinha preta, eu coloquei beterraba. Então, é importante você fazer um desenho, se possível com cores diferentes, para você conseguir definir e locar cada planta dentro do canteiro. Então, agora, eu vou lá na horta mostrar para vocês como fazer esse canteiro, como preparar a terra e disponibilizar as mudas nele. Vamos lá! Então, pessoal, a primeira coisa que eu fiz foi capinar
rastelar esse material para posteriormente usar na cobertura do canteiro. E logo em seguida, eu picotei a área do canteiro de forma a não levar essa terra boa lá para baixo e a terra de baixo trazer cá para cima, né? Apenas fui cavando para deixar a terra mais fofa, aproximadamente uns 40 centímetros que eu cavei. Após isso, eu elevei o canteiro um pouco, trazendo com a enxada a terra da borda, jogando para dentro do canteiro, e logo em seguida eu rebaixei o meio e deixei as bordas mais altas, para que a água não perca a água para as bordas, ela se concentre ao meio do canteiro, né? Para a água toda concentrar, porque a gente perde muita água no caminho da horta, entre um canteiro e outro. Dessa forma, um pouquinho mais alto aqui, mais baixo no centro, mais alto nas bordas. A ideia aqui é concentrar a energia no centro e aproveitando mais a água que a gente vai jogar aqui. Agora, o próximo passo vai ser cobrir o canteiro com material, com palhada, e depois de colocar a palhada, eu vou disponibilizar as mudas. Vamos lá então. Então eu coloquei a cobertura sobre o canteiro, que isso vai ajudar muito, não só para deixar a terra mais fresca, né, que é uma forma de aproveitar mais a água. Por exemplo, chove nas hortas convencionais, no outro dia os canteiros já estão bem secos. Dessa forma não, essa palhada que eu coloquei aqui, fui bem generoso na palhada, uma camada boa, deixa a terra mais fresquinha, preserva a vida do solo, mantém uma temperatura mais agradável para o solo. Então é muito importante essa cobertura. E evita também nascer muito mato na sua horta. Então, essa parte da cobertura é muito importante. Após isso, eu vou disponibilizar as mudas agora. Para ficar mais didático, eu vou esticar aqui 5 linhas para facilitar o entendimento. Vou abrir agora os bercinhos onde que eu vou colocar as mudas. Antes de colocar a palhada, eu poderia ter jogado um pouco de esterco de gado, ou cinza. É uma forma de remineralizar a terra, adubar a terra. Nesse caso aqui eu não vou usar nada. Mas em cada bercinho que eu abrir, eu vou colocar um pouquinho de material composto, que eu retirei da composteira. Vou colocar no pezinho de cada planta. E depois, o manejo que eu fizer, as podas e tal, eu vou continuar colocando mais material aqui. E ao longo do tempo vou melhorar essa terra sem trazer nenhum insumo de fora. Só apenas o manejo que eu vou fazer aqui a partir disso. Esse composto que eu vou colocar no pezinho de cada planta é para dar uma ajuda no primeiro momento dela. E ao longo do tempo eu vou manejando e vou melhorar a terra. Então os bercinhos estão todos prontos. Eu peguei uma madeirinha de 25 centímetros e fui, para definir os lugares do berço, de 25 em 25, eu fiz um bercinho, tanto para lá quanto para cá, tanto de comprido quanto para as laterais. Tem distanciamento de 25 centímetros. Agora eu vou dividir essas mudinhas aqui, conforme o tipo de extrato que essa planta tem. Ao centro, eu vou colocar as plantas emergentes e extrato alto também. Vou colocar quiabo e pimentão. As bordas vou colocar alface e rúcula, que vai sair antes, Então, essas plantas que são de um tempo maior de produção, entre 90 a 120 dias, elas vão permanecer no centro, vai ter liberado as bordas e eu posso vir até replantar mais um ciclo aqui antes de finalizar esse ciclo do meio. Vamos lá agora disponibilizar as mudas nos lugares. Aqui vai um pimentão. É importante apertar o pezinho da muda para que não fique bolhas de ar aqui dentro. E após colocar, eu ajeito o capim para ele não cobrir essa muda. Vai ficar um bercinho, como se fosse uma bacinha aqui dentro. Então, já coloquei as mudas todas nos seus berços e ficou da seguinte forma.
Primeiro eu coloquei um pimentão, a 1 metro de distância coloquei outro pimentão, a 1 metro mais um pimentão. Fui colocando pimentão distante 1 metro do outro. Entre um pimentão e outro, ao centro eu coloquei sementes de quiabo. E entre os dois, beterraba. Ficou dessa forma até o final. O quiabo, ele é emergente, ele vai querer ficar lá no alto, enquanto o pimentão vai ficar ao lado dele um pouquinho mais baixo, que já é de extrato alto. E a beterraba, que é de extrato médio, vai estar entre eles aí, vai estar harmonizando. E nas bordas, eu coloquei alface e rúcula. Alface, rúcula. E assim foi até o final, tanto de um lado quanto do outro. A rúcula, eu vou colher ela com mais ou menos uns 25 a 30 dias. Esse alface com uns 50 dias, 45 a 50 dias. Então, quando eu colher a rúcula, esse alface já está bem desenvolvido. Quando eu colher a rúcula, vai gerar mais espaço. Ele vai abrir mais. Então, um alface vai ocupar esse espaço aqui e o outro também. A rúcula, no primeiro momento, ocupou esse espaço. Porém, ao retirar ela, o alface abre. Vai ficar um alface grandão. Então, entre esse meio aqui, na agricultura convencional, a gente plantaria mais ou menos esse alface um do outro a uns 35 centímetros. Para ficar um alface bem grandinho. Eu aumentei um pouquinho, coloquei 50 e a rúcula no meio. Podemos fazer até com um distanciamento menor. Com esse entendimento que quando uma planta sai, a outra ocupa o espaço dela. Isso nós vamos conseguir definir quando a gente tiver um entendimento de como que é a característica de cada planta. O tempo que ela permanece no sistema e o extrato que ela gosta de ocupar. Eu poderia estar colocando no meio, ao invés do quiabo, por exemplo, poderia estar colocando milho, que é uma planta emergente, ela quer estar lá no alto, emergindo, querendo muito sol. Poderia estar colocando milho. Outras espécies mais, eu poderia ir organizando aqui. Às vezes eu poderia colocar até mais beterraba. Tudo vai depender da característica da planta. Então, para a gente montar um consórcio de plantas, a gente tem que buscar informações de como é cada planta. Mas nada melhor do que a lida diária na sua horta para você descobrir isso, né? Observar o que cada planta gosta, qual a intensidade de luz. Às vezes é uma planta que está do lado de uma outra, ela começa a tombar naturalmente porque a que está do lado está roubando um pouco de luz dela. Então ela tende a desviar. São várias coisas que a gente observa no dia a dia da horta que a gente pode estar consertando, revendo alguns conceitos, né? Na agricultura convencional a gente costuma plantar só alface ou só rúcula. Aqui eu vou conseguir plantar uma diversidade de coisas e colher ao longo do tempo. Então, eu tenho uma cultura aqui de 25 a 30 dias, uma de 50 dias, que é o alface, tenho também o pimentão e o quiabo, que vai me dar produção aí daqui a 90 dias, 120 dias. Aí depois, quando acabar esse ciclo, eu volto de novo. Eu posso estar criando um canteiro de ciclos mais longo. Por exemplo, se é uma área que eu pretendo plantar frutíferas ou madeira, posso fazer o mesmo sistema, porém, aqui no meio, eu criaria berços com as sementes de frutas do futuro. Então, quem estaria cuidando dessas mudinhas de frutífera seria as verduras de ciclo bem curto. No sistema agroflorestal, nós chamamos isso de placenta, né? Na agricultura sintrópica, fala isso como placenta, que está protegendo, está criando aquele ambiente favorável para as mudas que vão vir a seguir. Então eu posso criar ciclo no caso aqui, ciclo de 120 dias, como posso criar ciclo de muitos anos. Vai depender das espécies que eu quero colocar, certo? Então, umas observações finais. A cobertura, eu já falei, que é muito importante. Assim que a gente coloca a mudinha, observe se esse capim que foi colocado não está cobrindo as folhinhas da mudinha, né? Ele vai abaixar, mas nesse primeiro momento é importante isso, principalmente onde tem semente, deixa um matinho mais ralo, uma matéria orgânica mais ralinha, para que essa semente nasça e possa romper isso aí. Então, uma observação também é o seguinte: eu costumo fazer entre os canteiros
Pessoal, lembre quando for usar facão sempre bem amolado, e lembre da segurança, tá? Sempre com capa. Observe essas questões de segurança ao uso do facão. Eu costumo fazer o seguinte, eu pego troncos de bananeira, racho ele ao meio. Eu poderia estar colocando esse tronco de bananeira até entre as mudas. Para ajudar a trazer mais nutrientes para a terra, manter úmido. Nesse caso aqui, como minha terra já é uma terra boa, eu vou fazer isso entre os canteiros, que poderia estar fazendo também com troncos, para manter essa área aqui sempre fresquinha, úmida, e evitar também sujar o calçado. Olha só, eu costumo colocar as bananeiras aqui assim. É muito usado nesses sistemas. Vou colocando um do ladinho da outra. Então, coloquei os troncos de bananeira rachado entre os canteiros, no caminho. Isso vai ajudar muito na umidade aqui do canteiro também. Só uma observação, que a bananeira ela é feita de camadas, né? Elas são muitas folhas. Então, quando ela começar a secar, ela começa a abrir, aí você vai andando aqui, ela fica atrapalhando. A observação é chegar à terra do canteiro para tampar essa bordinha, que aí quando ela começar a secar, ela vai continuar sem soltar as folhas dela. Vai manter até ela se decompor toda. Outra opção também na cidade, eu já fiz muito aqui, tem algumas áreas que eu faço ainda, quando eu não tenho troncos de bananeira ou de madeira, para colocar os troncozinhos de madeira, eu costumo usar até papelão. Por quê? Quando eu comecei a horta aqui, eu tinha uma grande incidência de tiririca. Esse matinho que a gente corta e no final do dia ele já volta. Então isso ajuda a controlar a tiririca, principalmente os troncos de bananeira. É uma forma de ajudar nesse processo também. E também fica fácil, você evita sujar o calçado quando você vem na horta. Então, pessoal, é isso aí. A aula de hoje foi apresentar para vocês como fazer um canteiro de forma sucessional para ao longo dos meses, né? Às vezes eu planto um canteiro com rúcula, daqui a 25 dias eu vou colher tudo e vou voltar a plantar nele. Dessa forma, eu coloquei várias espécies que eu vou colher aqui até um tempo de 120 dias ou mais um pouco. E dessa forma, tendo essa variedade de espécies, que eu poderia colocar mais ainda, essas que eu tenho disponível hoje. Dessa forma, uma planta ajuda a outra. Porque tem planta que gosta de estar do lado da outra, porque vai oferecer um pouquinho de sombra ao longo do dia. Outras gostam de ter sol o dia inteiro. Então, importante a gente conhecer as características de cada planta. Não só o espaçamento que ela vai ocupar na área, mas o tempo que ela vai permanecer ali e o extrato dela. Como ela é, como ela gosta de estar. Com muito sol, com pouco sol, esses detalhes é muito importante. A gente tem dessa forma plantas mais sadias, sem precisar de trazer insumos de fora da propriedade e muita abundância na hora da colheita. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Experimentem fazer aí na sua casa. Compartilhe esses vídeos com os amigos, com a família. Vamos plantar nos sistemas mais naturais. Agradecemos ao Programa de Educação Ambiental da ArcelorMittal Monlevade e Mina do Andrade. Até a próxima, pessoal!